Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 32 e hoje vamos começar a conversar sobre propaganda política e suas espécies, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a propaganda política é gênero, da qual são espécies a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral, perfeito? E hoje a gente vai dedicar o nosso tempo para falar um pouquinho sobre a propaganda partidária, beleza, gente? Então vamos nessa. A propaganda partidária é aquela veiculada pelos partidos políticos para a divulgação de suas ideologias e tem amparo no texto constitucional, especialmente no artigo 17, parágrafo 3º da nossa Constituição. De acordo com a Carta Magna, só terá direito a realizar propaganda partidária a agremiação que atingir a chamada cláusula de desempenho. Se você quiser saber um pouco mais sobre a cláusula de desempenho, é só ouvir o nosso episódio número 21, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre ela não, já que eu já fiz esse episódio mais específico sobre a cláusula de desempenho, tá? Então, se você quiser detalhes, só escutar o nosso episódio de número 21 do nosso podcast, beleza? Então, prosseguindo. Na propaganda partidária, melhor dizendo, o partido apresenta ou se apresenta para a sociedade, mostra seus valores, suas ideias e busca, acima de tudo, angariar simpatizantes. Este tipo de propaganda é realizada no rádio e na TV e fica restrita aos horários gratuitos disciplinados pela Lei 9.096 de 95, vedada expressamente a modalidade paga. Isso é importante, tá, gente? Porque na prova pode aparecer que a propaganda é paga, quando na verdade não é essa propaganda partidária, tá bom? A propaganda partidária ocorre em anos não eleitorais e até o primeiro semestre do ano em que se realizam eleições. Por exemplo, estamos em 2024. Então, se você reparar nas inserções que ocorrem, principalmente durante a noite, no horário nobre da TV, elas vão correndo lá, aparece no intervalo e tal. A partir de julho, essas inserções não vão aparecer mais. Por quê? A lei veda a propaganda partidária a partir do segundo semestre do ano eleitoral, tá? Então ela ocorre durante todo o ano não eleitoral e durante o ano que tem eleição até o primeiro semestre, tá bom? Outro fato importante é que na propaganda partidária é vedada a realização de propaganda eleitoral. Explicando melhor. Lembra que eu falei que a finalidade da propaganda partidária é a divulgação das ideologias partidárias? Então, a ideologia não se confunde com campanha eleitoral. Até porque a propaganda eleitoral, vamos falar dela em próximos episódios, começa a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. E a propaganda partidária é autorizada somente até o primeiro semestre do ano eleitoral, como eu já mencionei, tá? Mas sobre esse tema é interessante mencionar um julgado recente do TSE e que pode aparecer na nossa prova, no sentido de que o mero aparecimento de filiados com mandato eletivo na propaganda partidária, apresentando as atuações no seu mandato, né? Por exemplo, um deputado atuante, um prefeito que tem uma atuação interessante no seu município, né, falando que eu fiz isso, eu construí tal, eu fiz aquilo outro, né? Essa aparição por si só não configura ofensa à lei dos partidos políticos, né? A propaganda partidária não configura um desvirtuamento da propaganda partidária. De acordo com o TSE, para que esse desvirtuamento ficasse de fato caracterizado, seria necessário que esse político, né, mandatário, ele fizesse um pedido explícito de voto, ou até mesmo mencionasse a sua possível candidatura no pleito futuro, né? Não ocorrendo isso, essa mera aparição divulgando os feitos do prefeito ou do deputado, né, com atuação marcante, né, não configura desvirtuamento da propaganda partidária, tá bom, gente? Esse é um julgado interessante do TSE, é recente. Eu não anotei o número dele, mas se eu tiver acesso a ele quando eu for publicar o nosso episódio, eu coloco na descrição para vocês, tá bom?
Era só isso que eu queria falar sobre a propaganda partidária. A gente vai fazer novos episódios falando sobre a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral em si, tá? Algumas nuances da propaganda eleitoral que a gente já mencionou alguns episódios anteriores à propaganda na internet, tal, com o professor Helder, que foi sensacional. E a gente vai seguindo em frente, tá bom, queridos? Beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau.